Para onde foram todos aqueles sonhos que você um dia teve e que hoje você olha à sua volta e fala, talvez eu não consiga realizá-los? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. E se você está me vendo hoje, você está me vendo numa skin praiana, tô até de óculos escuro aqui, porque realmente tá sol e eu não me maquiei, eu estava aqui tomando meu sol e aí me veio, falei, acho que eu vou gravar o podcast, então eu estou exatamente como eu tava, só coloquei uma camisa, né? Estou exatamente como eu tava, tomando meu sol. E apesar desse podcast, desse episódio, ter começado um pouco derrotado, vamos dizer assim, com uma frase um pouco pessimista, talvez, não é esse o tom do episódio de hoje. Eu não tô aqui para promover na gente uma dor absoluta sobre as coisas que a gente não vai conseguir viver na vida. Eu tô aqui pra gente refletir um pouco sobre isso juntas. Eu vou ficar com óculos de sol porque tá muito sol aqui, tá muito claro. E também porque eu tô me olhando aqui, eu tô achando um estilo muito interessante. Vocês não estão? Tô aqui tomando minha tônica com limão, porque eu não estou bebendo desde o início do ano. Vou voltar só no meu aniversário que está chegando. Um PS aqui, só pra te contar. Eu dei uma pausa no álcool desde o do ano novo, porque... Porque sim, porque eu quis. E aí estou aqui com a minha tônica com limão, pra gente conversar sobre isso. Porque eu já me peguei, eu não sei você, me sentindo um pouco frustrada com os sonhos não realizados, sabe? Os sonhos que de repente eu tive lá atrás como criança, ou que eu tive lá atrás como adolescente, ou até como uma jovem adulta lá no início dos 20 anos, e que eu percebi que eles não cabem na minha vida adulta. Eu não sei se você já teve essa sensação também, de repente chegar na vida adulta, olhar em volta e falar, mas parece que aquilo que eu sonhei não encaixa com quem eu estou me tornando. E é um pouco isso aqui que eu quero trazer para você. Porque essa frustração, para mim, quando eu comecei a senti-la, teve muito a ver, obviamente, com o profissional. Eu já contei diversas vezes, não vou ficar repetindo minhas histórias aqui pra vocês, mas eu já contei diversas vezes que eu fiz uma transição de carreira, que eu fiquei 12 anos como atriz. E assim, batalhando, estudando, fiz diversos cursos, todo ano eu fazia um curso diferente, testes e mais testes e mais testes, e vivendo aquilo que era o sonho da minha adolescente. Eu tenho uma amiga que ela acha engraçado quando eu falo a minha adolescente, a minha criança, a minha atriz. Mas é que pra mim, eu não sei se é uma coisa de mapa astral de lua em gêmeos, eu realmente enxergo essas versões minhas como pessoas, personagens dessa história, independente de mim, assim, eu enxergo como se fossem várias versõezinhas, várias Inaras, sabe? Vários divertidamente, assim. E a minha adolescente, ela sonhava muito com ser atriz, ela viajava nisso, assim, era a coisa dela, sabe? A coisa dela era onde eu vou sair dessa cidade, eu vou ficar super famosa, eu vou fazer novela, eu vou ser uma grande atriz. Essa era a coisa dela. E eu levei esse sonho comigo durante muitos anos. Foi o meu sonho de adolescente, foi o meu sonho de jovem, adulta, de iniciante ali na vida adulta, e foi o meu sonho até os 20 e poucos, quase 30 anos. Até que chegou uma hora que eu percebi uma frase assim que eu já repeti várias vezes também nos meus conteúdos e para as minhas alunas, que foi uma queda de ficha que eu tive, que é o sonho da criança nem sempre é o desejo da mulher adulta. Isso foi um insight que eu tive justamente por conta dessa transição de carreira. Porque eu entendi que como mulher adulta, como uma mulher que estava perto dos 30 anos, existiam coisas em que eram importantes para mim que eu nunca tinha pensado quando eu tinha 15, 16, 17, 25. Eu ainda não tinha pensado em algumas coisas que perto dos 30 se tornaram essenciais, como por exemplo, ter mais autonomia financeira, não depender das pessoas para viver a minha vida, porque eu tive sim uma realidade privilegiada onde eu tive a ajuda dos meus pais durante muito tempo. Mesmo trabalhando, eu ainda tinha a ajuda deles. E aí chega uma hora que você olha no espelho e você fala, tá, até quando? Até quando a minha vida não vai ser exclusivamente minha?
Até quando eu vou precisar continuar morando onde eu moro, na cidade onde eu moro, simplesmente porque é a cidade que me permite viver a minha profissão? Até quando eu não vou poder ter a liberdade de escolher por mim e ter que escolher a partir daquilo que essa profissão dita que tem que ser certo ou errado, sabe? Foi o momento que eu entrei em confronto com o sonho da adolescente. Porque eu nem falo sonho de criança, porque quando eu era criança eu queria ser estilista. Ser atriz veio pra mim assim aos 15 anos, 15, 16, aos 16 anos, quando eu assisti uma peça chamada Pedra do Reino, no Sesc Consolação, com direção do Antunes Filho, protagonizada por um ator que se chama Lee Taylor. Foi o Lee Taylor o responsável por eu querer ser atriz. Depois que eu vi esse cara em cena, eu saí de lá do teatro falando, meu Deus, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer da minha vida, de tanto que eu fui movida e movimentada e sacudida pela atuação dele e por aquela magia que aconteceu no palco. Mas antes disso, eu falava que eu ia fazer moda, eu falava que eu seria estilista. Então, de repente, imagina, o sonho da criança de ser estilista não se encaixava mais na adolescente que descobriu que queria ser atriz. E o sonho da adolescente de ser uma atriz protagonista da novela das 6, fazer um grande sucesso e tal, não estava mais se encaixando na mulher que eu estava me tornando. E aí, como é que a gente diz adeus aos sonhos de versões nossas que não são mais quem a gente é? Parece fácil, porque você pensa, se você não é mais aquela versão, então tudo bem, então você vai viver e vai, enfim, lutar por aquilo que você quer nessa versão de agora. Ótimo. Só que não é tão fácil. Não é fácil você abdicar de verdades e de coisas sobre você que você se disse durante tanto tempo. Não é fácil você acordar um dia e falar, uau, eu acho que eu não quero mais o que eu digo que eu quero faz tipo 20 anos. Tem muitas pessoas que têm esse despertar. De repente você acorda, você olha para o lado, você fala, meu Deus, eu tô casada com uma pessoa faz 30 anos, eu não quero mais estar. Eu estou numa profissão faz 20 anos e eu não quero mais estar. E tudo que eu investi aqui, e todo o tempo, a energia, o dinheiro, às vezes, que eu investi para me formar nessa profissão, isso é uma coisa que eu pensava. E tudo que a gente investiu nessa relação, por exemplo, tudo vai ser jogado fora. E além de tudo, essa aqui é uma que me pegou muito. Os sonhos que ainda não foram realizados. Então eu vou realmente abdicar da possibilidade de realizar esse sonho? Essa aqui eu sinto que dói. O momento de você entender que o sonho da criança não é o desejo da adulta e que o sonho da criança não vai se realizar. O sonho da adolescente não vai se realizar. Algumas coisas que você idealizou para você não vão acontecer. Isso é um choque de realidade da vida adulta que eu acho um dos mais despertadores, não sei se existe essa palavra, mas acho que sim, e doloridos ao mesmo tempo, sabe? Mas que quando a gente consegue desapegar e entender, não vão se realizar, porque hoje eu desejo outras coisas, aí a gente fica em paz. Mas até a gente ficar em paz, a gente vive esse luto por aquilo que a gente não conseguiu realizar. Tem uma música que eu amo muito e que muitas de vocês também gostam, principalmente se vocês forem millennials e tiverem assistido de repente 30, que é Viena, do Billy Joel, e ele fala, sonhe, mas não imagina que todos serão realizados. E essa é uma música que ele fez para ele mesmo, para a versão dele mais jovem, assim. Eu soube da história, acho que ele escreveu essa música com 24 anos para ele mesmo, acho que como se fosse uma pessoa mais velha dando conselho para ele mesmo ali. E essa frase me pega hoje de outro jeito. Na época me pegava com um pouco de dor. Hoje me pega com é real. É real. Nem todos os sonhos se realizam. Nem todas as coisas que a gente idealizou pra gente, a gente vai vivenciar. E eu tô fazendo esse episódio porque eu gostaria que isso não fosse motivo de frustração e tristeza pra você. Tudo bem vivenciar um certo luto pelas coisas que não vão acontecer da maneira como você idealizou, da maneira como você quis lá atrás. Mas e se a gente começasse a enxergar como uma possibilidade
de realizar aquilo que a gente de fato deseja hoje. E se a gente enxergasse isso como uma possibilidade de desapegar de versões nossas que não existem mais, que não cabem mais, e olhar para a versão que nós nos tornamos com mais empatia, vontade, desejo de descobrir quem ela é e realizar os desejos dela, as vontades dela, os ímpetos dela. E se a gente se vê essa versão atual que a gente é com mais curiosidade, sabe? É esse o meu convite para você nesse episódio. Eu acredito que tenham coisas que você idealizou lá atrás que hoje você olha e não cabem mais. Ao invés de alimentar a frustração de, putz, nada do que eu sonhei está se realizando. E se a gente invertesse a lógica e pensasse, talvez não esteja se realizando porque quem eu me tornei não quer realizar isso. Já parou para pensar? E se quem você se tornou simplesmente não quer esse plano de vida que você fez lá atrás? Que você fez com outra consciência, com outras referências, com outro foco. E aí você foi vivendo, e durante esse processo de ir vivendo, você foi descobrindo novas coisas, você foi se abrindo para novas possibilidades, você foi descobrindo que você tem tantas outras camadas de existência, e novos desejos foram surgindo, novas necessidades foram surgindo. E se você olhar para isso como uma possibilidade de viver com mais intenção e conexão com quem você se tornou, eu acho que é mais sobre isso. É sobre você se apaixonar pela versão que você vem se tornando, tanto quanto você já se apaixonou pela ideia que você cultivou lá atrás. A gente foi condicionado, enquanto ser humano aqui, não falo nem só de mulher, mas enquanto ser humano, a ter uma vida muito programada, principalmente aqui até os millennials, né? A gente era aquilo, né? Eu não sei você, mas eu na época de adolescência era isso. Eu escolhia uma profissão, me formar, ter uma carreira, casar, ter filhos, blá, 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 aquela coisa bem certinha. Tava tudo muito previsível pra gente, né? Era um script muito certo. E aí a nossa geração, com a tecnologia e tudo mais, e com outras coisas, a gente começou a questionar esse script. Só o fato de eu querer fazer artes cênicas já era um questionamento. A gente começou a questionar o porquê que eu tenho que seguir dessa forma, mas por que tem que ser assim? E ao mesmo tempo que a gente começou a questionar e quis viver outras coisas, a gente também se frustra por não conseguir ter cumprido a promessa que nos deram, que era você vai se formar, você vai ter uma estabilidade financeira, comprar uma casa, um carro, casar, ter filho. Isso era, né, a normalidade ali nos anos 2000. E aí a gente não consegue realizar isso, mas um pouco porque a gente também não quis realizar isso. A gente quis buscar outras coisas, a gente quis buscar um trabalho que fizesse a gente feliz, a gente quis buscar se sentir realizado. E para isso a gente buscou novos caminhos, e toda vez que a gente busca novos caminhos, a gente precisa descobrir como faz para viver esses caminhos. A gente ainda não sabe necessariamente como fazer as coisas acontecerem, então demora um tempo para elas darem certo. Só que aí, entende a dualidade da gente se frustrar, das coisas não terem acontecido como prometido, ao mesmo tempo que a gente não quis que as coisas acontecessem como prometido. Mas a gente ainda internalizou uma coisa que a gente deveria já estar em outros lugares. E esses outros lugares não eram lugares do nosso desejo. O nosso desejo, de repente, é estar onde a gente está. Eu hoje, tô aqui falando para vocês da minha casa. Então aqui quem tá me vendo tem um mato aqui, eu tô num negócio de piscina, uma cadeira. Sei lá como é que chama isso, um negócio redondo assim de piscina. Eu moro num condomíniozinho que tem várias casas e a gente tem essa área em comum aqui com todo mundo, que é a área da piscina da churrasqueira, ela é de todo mundo. E eu sou uma mulher de 33 para 34 anos que tenho a minha autonomia financeira já. Eu vivo das coisas que eu faço, que eu crio, mas eu não tenho patrimônios, assim, não comprei um terreno, não tenho uma casa. Eu e o Lucas, que é o meu amor, meu companheiro, a gente saiu de São Paulo, a gente começou a se aventurar, a gente quis morar em outros lugares, aí a gente veio morar aqui na Praia do Rosa, e as pessoas às vezes falam pra gente, vocês vão ficar aí até quando? Vocês querem mesmo ficar aí? Por que vocês não compram um terreno? Mas é aí mesmo que vocês vão ficar? Como é?
E eu e o Lucas, a gente tem uma forma muito nossa, assim, de viver e de ver a vida. E é uma forma um pouco livre, assim, a gente vai se experimentando, a gente vai vendo. Aqui tá gostoso por enquanto, e é isso. E por mais que a gente não tenha um terreno para chamar de nosso, a gente tem vontade de ter. Estamos pensando sobre a possibilidade. Mas antes de pensar sobre essa possibilidade de firmar e falar, não, vou comprar um terreno, vou construir isso, antes disso, eu e ele, a gente escolheu se conhecer. Não nós dois juntos, mas cada um, sabe? Se conhecer, experimentar, ver se é aqui mesmo, se entender nos lugares e nas possibilidades, coisa que a gente nunca foi ensinado a fazer, a gente não foi ensinado a se dar tempo para entender e para perceber as coisas que a gente deseja. Por isso que gera tanta frustração não realizar alguns sonhos, percebe? A gente sente às vezes que a gente não tem tempo porque, por conta disso, a gente não foi ensinado a se dar tempo de perceber as coisas. E aí a gente se apega ao que a gente resolveu lá atrás com uma consciência que não é mais a nossa, e hoje a gente se dói pela quantidade de coisas que a gente talvez não tenha conseguido resolver. Eu escrevi um texto uma vez na newsletter que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que se chama. Ai, agora eu não lembro o nome da newsletter, mas ela é a mais lida. Até. Ah, uma grande, enorme, era realmente gigante ficha. Acabou de cair. É alguma coisa assim o nome da newsletter, ela é a mais lida lá no Substack, eu vou deixar ela aqui embaixo para vocês. Quando eu falo que eu me liguei de algumas coisas que eu tô trazendo aqui para vocês. E uma delas foi que o fato de eu estar me tornando uma mulher, assim, eu já sou uma mulher, mas esse processo de se tornar cada vez mais uma mulher adulta, uma mulher que deseja ser mãe, uma mulher que deseja construir essa parte da vida, às vezes eu penso nas coisas que eu não realizei quando eu estava sem nenhuma responsabilidade, quando eu estava solteira ou quando eu estava sem esse desejo tão latente e tão próximo de querer ser mãe. É uma mistura assim de sensações de meu Deus, tem tanta coisa que eu não vivi e que no momento da crise, no momento que a crise se dá, quando a gente está com uma crise sobre os nossos desejos, a gente pensa, eu nunca mais vou conseguir realizar. Tipo, tinha uma coisa específica que era morar fora do país, eu tinha vontade de morar fora do país, mas a Inara de 20 e poucos, ela tinha medo, ela teve a oportunidade de ir, eu fui até ver para fazer au pair na França, que era o meu sonho, e eu vi tudo e eu fiquei com medo. No fundo, eu tinha medo. E aí hoje a Inara de 30 e pouco olha e fala, putz, você devia ter ido, minha filha, por que que você não foi? Você tinha tudo pra ir, você tava livrona e tal. E eu tinha medo porque eu tava tão focada em ser atriz que eu tinha medo de passar um tempo fora e perder o timing de conseguir. Que loucura, né? E não fui. E aí às vezes eu olho e falo, nossa, perdi a chance da vida de poder fazer isso. No auge da crise vem esses pensamentos e depois eu penso, perdi mesmo? O que me impede? O que me impede de fazer um curso fora? O que me impede de morar um tempo? Talvez eu não more um ano, como eu poderia ter morado com 20, mas eu posso morar um mês. O que me impede de vivenciar essas experiências à maneira da mulher adulta que eu sou hoje? Percebe? Às vezes não é abrir mão dos desejos, mas adaptá-los à vida que você está construindo agora. E que de repente eles nem cabem. Às vezes você vai ter que abrir mão porque simplesmente eles nem cabem mais. Genuinamente não são mais os seus desejos. Esse lance de morar fora, por exemplo. Antes da pandemia, eu e o Lucas, a gente tinha decidido que a gente ia morar lá na França. A irmã dele mora lá. E a gente tinha decidido que a gente ia para lá. A gente foi lá visitá-la e a gente voltou falando, é isso, a gente vai para lá. Só que a gente foi visitá-la em novembro de 2019. Então, o plano era 2020 a gente se programar para ir. KKK, né? 2020. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, não fomos. E aí, hoje, a gente se olha, a gente fala, putz, hoje a gente não iria. Porque hoje eu tenho um trabalho aqui com a criação de conteúdo, com as mentorias, que eu gosto muito e que me gera bastante tranquilidade e conforto em real, né, galera? Agora, ganhar em real e gastar em euro é outra parada. Quando a gente combinou de ir para lá, a gente estava trabalhando os dois como garçons. Então a gente pensou, bom, ser garçom no Brasil, ser garçom na Europa, bora ser garçom na Europa. Tá tudo certo. Era esse o plano. A gente ia para trabalhar em restaurante, em bar. Só que nós dois conseguimos, depois da pandemia, outras profissões que preenchem muito mais a gente emocionalmente
E pra gente morar fora hoje, talvez a gente tivesse que abdicar disso. E a gente fala, não, a gente não quer mais abdicar disso. A gente prefere ter uma vida confortável no nosso país. E outra coisa que se tornou também bastante importante pra mim e pra ele é o fato de ficar um pouco mais perto da família, sabe? Por mais que a gente mora aqui em Santa Catarina e a nossa família tá em São Paulo, a gente tá no mesmo país, né, gente? 50 minutinhos de avião, é outra história. E se tornou um valor pra gente ficar perto da família e dos amigos. Até porque estando aqui em Santa Catarina, muitas vezes a gente sente muita falta e a gente se sente muito sozinho, sabe? Então a gente sempre pensa, nossa, imagina se a gente estivesse lá, um oceano de distância. E aí, eu vou fazer um gancho aqui, que é o gancho da coerência, que eu acho muito importante fazer esse gancho aqui nesse episódio com vocês. A gente cobra muito das pessoas, principalmente nas redes sociais, que elas sejam coerentes com aquilo que elas pensam a vida inteira. É como se as pessoas não pudessem mudar de ideia. Esses dias, por exemplo, eu vi um comentário num conteúdo de um cara que eu conheci aqui no YouTube porque ele era nômade digital. E aí, ele parou de ser nômade agora e ele comprou uma casa, um terreno, e ele tá construindo uma casa junto com a companheira dele. E aí os comentários eram: nossa, mas logo você, que era nômade e que falava que jamais teria uma casa. Nossa, mas logo você que falou que jamais moraria em Portugal, tá morando em Portugal. Nossa, eu gostava mais de você quando você era hippie, nômade, agora você está... E eu lia os comentários e eu falava, gente, tem um pouco de pena da pessoa que não aceita a mudança das outras, porque provavelmente ela não aceita a mudança nela mesma. Ela acha que ela tem que nascer e morrer da mesma forma. Porque se ela cobra do outro, que ela vê na rede social, que o outro seja exatamente aquilo que ele foi 10 anos atrás, o que ela não faz consigo mesmo? Será que ela também está se cobrando de ser a mesma de 10 anos atrás? Gente, Deus me livre ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Quando a pessoa chega e fala pra mim, você mudou, graças a Deus que eu mudei. Que bom que eu mudei, porque se você não me vê há 5 anos e de repente você me vê e você fala, nossa, não mudou nada, tá igualzinha, eu vou ficar nervosa. Eu espero que eu tenha mudado, eu espero que eu tenha mudado de ideia, eu espero que eu tenha evoluído o meu pensamento, eu espero que eu tenha pensado diferente, eu espero que eu tenha melhorado enquanto pessoa. Eu espero muito ser incoerente em diversas coisas que eu falo. Eu já falei, sempre falo para as minhas alunas sobre o ponto de incoerência. Eu acho que ser incoerente é maravilhoso, ser incoerente é estar vivo. Inclusive, eu vi uma entrevista da. Ai, meu Deus, Thay. Thay, eu não lembro o sobrenome dela. Eu vi na Óbvios com a Marcela Ceribelli. Ai, meu Deus, faz umas 2 semanas. Eu esqueci o sobrenome dela. Ela é uma artista maravilhosa, muito excêntrica. Ai, não vou conseguir lembrar o sobrenome dela, mas enfim, ela falava sobre ser incoerente, como é maravilhoso ser incoerente. E eu acho maravilhoso ser incoerente. De novo, a gente sempre tem que reforçar, né, quando a gente faz coisa pra internet, que é óbvio que eu não tô falando de Carla Sofia Gascon, que tem tweets lá de trás falando atrocidades. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de hoje eu falar pra você que eu gosto de abacate, e daqui 2 anos chegar e falar detesto abacate. E você, nossa, mas antes você falava que você gostava de abacate. Mas não gosto mais. Ou esse cara, eu sou nômade, amo ser nômade. Não, agora eu comprei um terreno em Portugal e eu falava que eu não morava em Portugal. Olha que loucura, eu falei a vida inteira que eu não morava em Portugal, eu tô aqui morando em Portugal. Ou Inara Marçom aqui, que falava que queria morar na França e que hoje olha aqui e fala pra você, não, na verdade acho que eu não quero mais não, eu quero ficar no Brasil, perto da minha família, perto dos meus amigos. Não quero sair de perto das pessoas que eu amo. A Inara, de 28, ouvindo isso, ela ia falar, quem é você, o que você fez comigo? Na verdade, muitas coisas que eu faço e falo, ela falaria isso. Ela falava que ela jamais trabalharia na frente de um computador o dia inteiro. Eu trabalho na frente de um computador o dia inteiro. Eu falei tantas coisas que eu mordi a língua, sabe? Sobre a vida, sobre mim, sobre relação, sobre amizade, sobre tantas coisas. E ainda bem que eu mudei, e ainda bem que eu tô sendo incoerente com pensamentos que eu tinha 2, 3, 5, 10 anos atrás, porque significa que eu tô em constante evolução, buscando mudar, buscando melhorar. Então, entrar em xeque com esse negócio que eu pensei, putz, por que eu me senti em casa na França? O que em mim faz isso ser tão familiar? E o que em mim idealiza daquele lugar, sabe? Por que não me sentir assim no meu país de origem? O que me faz me distanciar do meu país? E entrar em contato com isso e entender de onde vem tudo. E eu quero deixar um parênteses bem claro aqui, porque tem gente que realmente não se sente em casa no seu país de origem.
e se encontra em outros lugares. E eu acho que tá tudo bem, ok? Não acho que ninguém tem que amar de paixão seu país de origem. Não acho que ninguém tem que nada. A gente tem que encontrar aquilo que faz sentido pra gente. Eu me questionar os meus gostos, as minhas referências, faz sentido para mim, tá bom? Eu digo isso porque eu tenho uma grande amiga que se encontrou na Escócia. E ela se encontrou num nível que eu olho ela lá, eu falo, eu vejo ela feliz. Minha amiga nunca foi tão feliz. Ela ama aquele lugar, ela foi feita para aquele lugar. Por uma razão do destino, ela nasceu no Brasil, mas na verdade era para ela ter nascido lá mesmo, que ela se encaixa perfeitamente naquele lugar. Ela é menos brasileira por isso? Não. Ela é menos, sei lá, qualquer coisa. Não, ela é maravilhosa, ela é incrível e ela se encontrou em outro lugar que não o país dela de origem. Ótimo, muita gente acontece isso, tá tudo certo, não é esse meu ponto. O ponto é a gente descobrir cada vez mais quem a gente se torna e ser essa pessoa que a gente vem se tornando, independente das ideias que a gente teve lá no passado sobre o que funciona, sobre quem a gente era, sobre quais são os nossos gostos. Não é porque lá atrás você gostava de X que você tem que continuar gostando de X. Não é porque lá atrás você falava que você seria uma pessoa e hoje você se olha e fala, putz, eu não vou conseguir ser essa pessoa. Eu quero propor que você olhe para essas versões passadas suas, olhe nos olhos delas e falem, olha, eu entendo que você sonhou e eu acho lindo o seu sonho. O seu sonho me trouxe até aqui, mas eu tenho outros agora. E agora é a minha vez de realizar os meus sonhos. Agora é a minha vez de ir atrás daquilo que faz sentido para mim, porque a narrativa que você me trouxe não se encaixa com a vida que eu quero viver. Sabe? Desapegar das idealizações que a gente se fez, parar de se cobrar de viver uma vida que você decidiu lá atrás que seria a vida dos seus sonhos. Às vezes nem é mais a vida dos seus sonhos, mulher. Minha mãe, quando veio me visitar aqui, ela falou, nossa, eu jamais imaginaria que você fosse feliz morando no meio do mato. Porque eu era uma pessoa muito urbana. Eu amava morar em São Paulo. Amava muito. Eu falava que eu não ia embora de São Paulo. Amava São Paulo, amava a loucura da cidade, amava a cidade, amava o caos, amava muito. Eu realmente fui muito feliz nos anos que eu morei em São Paulo, porque eu amava morar naquela cidade. E aí eu olho e falo, nossa, é verdade, né? Se eu volto lá e falo pra Inara de 20 e pouco que a gente tá morando no meio do mato, ela vai ficar apavorada. Que bom. Que bom que a Inara de 32, que foi a Inara que veio pra cá, foi a Inara de 32. Que bom que ela pôde escolher por ela e não por aquilo que ela esperava dela quando ela não vivia ainda essa realidade. É isso que eu quero inspirar você a fazer com o episódio de hoje. Desse jeito aqui, sem maquiagem, de óculos escuros na cabeça, biquíni, tomando minha água tônica com limão, inspirada para te falar essas coisas que já estavam programadas para ser ditas, porque agora, gente, eu sou uma pessoa programada, ok? Eu tenho meu calendário de conteúdo para cumprir. Não sou qualquer profissional, não. Inclusive, estou querendo aumentar um dia de vídeo para vocês, e aí quem tá me ouvindo só no podcast, o podcast vai continuar uma vez na semana, mas estou querendo ter mais um vídeo no YouTube mais visual, mais poético, mais estilo vlog, talvez. Eu acho que eu vou experimentar algumas coisas e convido vocês a se inscreverem no canal para sentirem o que vai vir. Provavelmente a partir de abril, porque esse mês de março eu vou passar, estou passando, estudando as possibilidades. Mas eu tô sentindo de trazer para vocês uma coisa. Agora eu tô sentindo de resgatar uma parada lá de trás que é a artista. Ela tá precisando se expressar. Eu tô precisando fazer arte, gente. Eu tô precisando fazer arte. E eu tô encontrando alguns espaços para começar a fazer isso e eu acho que vai ser aqui no YouTube para vocês. Então fiquem de olho. Que eu não vou fazer grandes alardes. Haverá sinais apenas. É isso, se esse episódio fez sentido pra você, me deixa o seu comentário. Eu já falei pra vocês, faz muita diferença vocês deixarem um comentário. Ajuda muito no crescimento desse podcast, desse videocast. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, sigam o podcast. Enfim, tudo que vocês puderem fazer
de engajamento me ajuda muito e é o que eu peço em troca. Esse trabalho ele é feito do coração, esse trabalho ele é feito gratuitamente e a única coisa que eu peço em troca é o seu engajamento. Então, não tá com tempo, não tá podendo comentar coisas muito elaboradas, deixa um emoji. Vamos deixar um emoji hoje, sei lá. Deixa um trevo, um trevinho, sabe o emoji de trevinho? Deixa um trevo, porque a gente tá aqui no meio do mato, ou uma plantinha, qualquer coisa assim. Só pra eu saber que você ouviu esse episódio até o final, só pra eu saber que você chegou até aqui, pra eu saber que você está aqui comigo, que a gente tá juntas nessa. E é isso, se esse episódio fez sentido pra você, me deixa saber, vamos conversar, compartilha esse vídeo com mais pessoas, compartilha esse podcast com quem você acha que precisa sentar nessa roda aqui com a gente. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo.